Bem, pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre algumas aplicações das leis de Newton. A primeira delas é o peso. Bem, tudo vai partir da ideia da segunda lei de Newton, a qual diz que força resultante é igual ao produto da massa de um objeto vezes a aceleração, tá bom? E nós sabemos também que um objeto na superfície ou próximo à superfície da Terra, ele cai com uma aceleração g de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, e um objeto em queda próximo à superfície da Terra, a sua aceleração é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o peso P, então, vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração de queda, que é a própria gravidade, ou seja, de 10 metros, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, dessa forma, nós ficamos com o seguinte, esquecemos essas duas equações por enquanto e lembramos que peso de um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho mais algumas discussões a respeito disso, porque o que acontece na verdade é o seguinte, a massa de um objeto ele é um valor fixo, tá bom? Já a gravidade ela vai depender de onde você esteja medindo. Por exemplo, a gravidade na Terra é bem diferente da gravidade da Lua. Vamos entender mais ou menos como é que isso funciona. Massa, valor fixo, peso, valor variável, porque a gravidade ela varia, tá bom? Vamos entender um pouco melhor essa discussão. Vejamos só. Se considerarmos, por exemplo, a superfície da Lua, nós já vimos na TV, na internet, como é o comportamento de um astronauta se locomovendo lá na superfície, né? Ele dá pulos largos, saltos largos, pulo alto, completamente diferente do comportamento dele aqui na Terra. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com a maçã, se eu colocar próximo da superfície da Lua. A maçã, o peso dela será diferente do peso aqui na Terra. No entanto, nós sabemos que a massa vai ser igual. O que mede a intensidade da massa, nós sabemos que é a balança. O que mede a intensidade de um peso, de um corpo, é um objeto chamado dinamômetro. A unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilogramas. Já a unidade de peso é Newton, né? Porque nós já vimos que peso ele é força, né? Sendo que a aceleração e queda de um objeto passa a ser a aceleração da gravidade, tá bom? Então, tomando nota disso, já tendo conhecimento disso e sabendo que a gravidade na Lua é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra, então a locomoção de um objeto, de uma pessoa na superfície da Terra é bem diferente da locomoção de um objeto na superfície da Lua, na superfície de Marte, de Júpiter, de Plutão. Tudo isso nada mais nada menos por causa da gravidade, que a gravidade vai depender de onde você esteja medindo a intensidade de aceleração de queda desse objeto, tá bom? Isso é importante entender e vamos discutir um pouco mais sobre isso. Por exemplo, vamos ver aqui como é que acontece. Então, nós podemos considerar o seguinte exemplo. Vejamos só. Considere que eu tenho um objeto de massa m, tá bom? Igual a 10 quilogramas e eu queira medir, por exemplo, o peso desse objeto aqui na superfície da Terra. Então, peso, como nós sabemos, é igual à massa do objeto vezes a gravidade que atua nele, que é a aceleração que atua no objeto. Aqui na Terra, nós sabemos que a gravidade ela tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que fica o peso do objeto? O peso do objeto na Terra, PT, massa do objeto vezes a gravidade, tá bom? Peso do objeto na Terra vai ser igual à massa dele, que é 10, vezes a gravidade também, que é 10, ou seja, o peso do objeto próximo à superfície da Terra vai ser de 100 newtons, tá bom? Veja a diferença, né? A massa vale 10, o peso vale 100. A massa vale 10 quilogramas, o peso vale 100 newtons. Se eu quiser medir, por exemplo, o peso desse mesmo objeto na superfície da Lua, onde a gravidade G na superfície da Lua é de aproximadamente 1,62 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu calculo o peso? Peso é igual a massa vezes
a gravidade, tá bom? Então, o peso vai ser igual à massa do objeto, que é 10, vezes a gravidade, que vai ser 1,62. Então, o peso vai ser igual a 16,2 newtons. Veja que mudou. Se eu medir o peso de um objeto na Terra, eu encontrarei um valor. Se eu medir o peso de um objeto na superfície da Lua, eu encontrarei um valor diferente. No entanto, a massa continua sendo a mesma, tá bom? E se por acaso for um pouco radical e quiser medir o peso desse objeto próximo à superfície de Marte, onde a gravidade no planeta vermelho ela é de aproximadamente 3,71 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que acontece? Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 3,71. Portanto, o peso desse objeto próximo à superfície de Marte vai ser 37,1 newton, tá bom? Então, existe uma diferença entre peso e massa. O peso é medido em quilogramas, a massa é medida em newtons. O que mede a massa de um objeto é uma balança, o que mede o peso de um objeto é um dinamômetro, tá bom? Então, entendendo bem essa parte de peso, né? Lembrando também que se eu tiver um peso, se eu tiver, por exemplo, a superfície da Terra, por exemplo, e eu colocar um objeto na superfície desse planeta, né? No caso a Terra, esse objeto, ele, devido à gravidade e o peso atuando sobre ele, ele vai apontar para o centro da Terra, tá bom? Eu colocando nessa posição, em um dos polos, ele vai apontar para o centro da Terra. Aí você olha essa figura e diz, Leônidas, a sua Terra é plana? Não, pessoal, a minha Terra não é plana, né? Porque aqui é só uma parte de um dos polos da Terra, tá bom? A Terra não é plana. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ele vai apontar para o centro da Terra. Então o objeto não cai para baixo, ele cai sempre apontando para o centro da Terra, porque o peso, assim como a força resultante, que eu já expliquei para você, né, que é a massa vezes a aceleração, o peso também é um vetor e tem módulo de direção e sentido, tá bom? Então, continuando ainda essa discussão sobre peso, agora eu posso falar sobre uma outra força de intensidade que é chamada de força ou de reação normal, tá bom? Vamos entender agora o que é essa reação normal que atua sobre um corpo. Já sabemos que um objeto nas proximidades da superfície da Terra, ele é atraído para o seu centro com uma aceleração gravitacional de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se por exemplo colocarmos um objeto sobre uma determinada superfície, como representa essa figura, então considere que esse objeto está apoiado sobre uma superfície horizontal e, como todos nós já sabemos, existe um peso que puxa esse objeto para o centro da Terra. E esse peso é calculado como a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional local, que em nossas condições podemos considerar igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas a terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação. Então, nesse caso, como podemos observar, a ação seria o peso. E qual seria a reação? A reação seria uma força que a superfície faz sobre o objeto. E essa força eu posso chamar de força de interação normal, que é uma força de reação ao peso, tá bom? Num caso como esse, eu posso dizer para vocês que a normal, quando o objeto ele está sobre uma superfície horizontal, a normal ela é sempre igual ao peso. Essa normal é uma força que é perpendicular ao plano, ou seja, ela aponta saindo do plano em linha reta, sempre saindo do plano em linha reta. Então, nesse sentido, vale destacar que se o plano estiver, por exemplo, inclinado e você colocar um objeto, a força normal vai permanecer perpendicular ao plano. E o peso, por sua vez, vai permanecer apontando sempre para o centro da Terra, considerando que o centro da Terra esteja apontando nesse sentido, tá bom? Então veja que num plano inclinado, para onde a normal aponta? Num caso como esse, a normal ela não é igual ao peso, ela é diferente do peso, ela seria igual a uma componente desse peso, que nós vamos ver posteriormente. E o que é que acontece também? Se o objeto estiver apoiado, por exemplo, dessa forma, a normal vai continuar perpendicular ao plano, lembrando que normal é uma força que aponta saindo do plano sempre em linha reta. O peso, por sua vez,
vai continuar sendo apontado para baixo, tá bom? Então, esses detalhes são importantes. E se por acaso o objeto estiver, por exemplo, apoiado no teto, o peso nós já sabemos que vai apontar para baixo. E a interação normal, como é que ela vai apontar? Como eu falei, ela é sempre perpendicular ao plano, saindo em linha reta. Então, num caso como esse, a normal também vai apontar para o centro da Terra, vai apontar para baixo igual ao peso, tá bom? Então, essa que eu apresentei para vocês é a força chamada de normal. E aí, mais uma vez eu digo, não deixe de curtir os nossos vídeos, não deixe de comentar os nossos vídeos. É muito importante para a gente esses comentários, tá bom? Aperte o sininho, se inscreva nos nossos canais e qualquer dúvida, por favor, deixe os comentários aí abaixo que nós vamos tirar todos para vocês. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Vamos acompanhando aí as próximas aulas. Muito obrigado.